só, os fenícios é a sociedade da Antiguidade Oriental que mais se diferencia das demais. E por que os fenícios se diferenciam dessas 9 civilizações que compõem o modo de produção asiático? Os fenícios se diferenciam basicamente porque não se trata de uma sociedade de regadio, não se trata de uma sociedade que tem um grande rio, como os egípcios tinham o Nilo, como os hebreus tinham o rio Jordão, assim como os mesopotâmicos tinham o rio Tigre e Eufrates. Então, eles não têm uma sociedade de regadio, não têm uma sociedade irrigada como as demais. E assim como eles não têm um grande rio, assim como eles não são uma sociedade irrigada, eles não têm como carro-chefe da sua economia, como a economia primordial, digamos assim, a agricultura de produção de excedentes. Eles vão desenvolver um comércio marítimo. Isso quer dizer que os fenícios compravam matéria-prima em todas as localidades, de todas as sociedades do Mediterrâneo, levam esta matéria-prima para a Fenícia, transformam no que nós vamos chamar de manufatura fenícia, de indústria fenícia, e revendem para outras civilizações, obviamente com um valor agregado. Então eles vão desenvolver um comércio marítimo na antiguidade, e esse comércio marítimo é excelência, né? É a atividade de excelência dos fenícios. Essa atividade é o comércio marítimo e as navegações. Teriam feito, inclusive, para o faraó Necau, uma viagem que seria o périplo africano. Então, aquela viagem que só seria repetida lá no final do século XV, início do século XVI, pelo Vasco da Gama, que é o périplo africano, seria o contorno marítimo da África, já teria sido feito pelos fenícios na antiguidade. Amando, então, essa viagem teria sido feita a pedido do faraó Necau. Bom, isso demonstra a capacidade técnica dos fenícios neste quesito, o quesito das grandes navegações, o nível das navegações marítimas. Inclusive, as frotas de guerra dos fenícios, elas eram muito temidas, né? Eles tiveram aí uma construção, eles tiveram aí uma invenção, que é uma embarcação chamada Tirreme, né? Ela era uma embarcação muito temida no Mediterrâneo, né? Principalmente nas piratarias que existiam aí no Mediterrâneo da antiguidade. Tá? Então nós não temos uma sociedade, né, como a clássica modo de produção asiático, né, uma sociedade de regadio, nós temos aqui uma talassocracia, ou seja, um governo comandado por grandes comerciantes marítimos, né, e sempre que cai os fenícios nos vestibulares, normalmente essas questões abordam o caráter marítimo desta civilização. Aqui nessa imagem, gente, nós podemos perceber o porquê que os fenícios foram para esse lado, por que os fenícios acabaram desenvolvendo esse forte comércio marítimo. Tá? Além da ausência de um grande rio, nós temos aqui uma cadeia de montanhas, que é a famosa cadeia de montanhas do Líbano. Tá? Aqui nós temos um monte muito grande e aqui uma bacia, né? Aqui nós temos uma bacia do mar Mediterrâneo. Logo, o que restou para essa comunidade? Um curto espaço territorial onde existem terras férteis. A gente pode perceber, então, que cercada por montanhas e por águas, essa estreita faixa territorial era a única localidade onde se tinha possibilidade de exercer agricultura. É nesta curta faixa de terra, cercada por montanhas, onde se desenvolve a agricultura fenícia. E a gente pode perceber que essa agricultura ela é limitada pelo território. Sendo limitada pelo território, eles não conseguem desenvolver uma agricultura em larga escala. Em compensação, eles têm à sua frente, no seu quintal, um mar chamado Mar Mediterrâneo. E praticamente todas as civilizações da antiguidade se desenvolvem em torno desse mar Mediterrâneo. Então havia possibilidade, já que a agricultura era limitada, já que as terras férteis eram limitadas, havia possibilidade aqui de um desenvolvimento de comércio marítimo no mar Mediterrâneo com essas civilizações que se desenvolvem no seu entorno. Tá? Outra característica desse território seria, então, um território montanhoso, ou seja, composto por muitas montanhas. Logo, estas montanhas, e eu vou tentar desenhá-la aqui para vocês, essas montanhas,
elas só abrem possibilidade do desenvolvimento da agricultura entre as montanhas, nos vales. Então a agricultura e as comunidades fenícias, elas se desenvolvem entre as montanhas. Aqui nós vamos ter uma explicação plausível do porquê que os fenícios nunca constituíram um império centralizado, nunca constituíram um poder político centralizado, como os egípcios, como o Sargão I da Mesopotâmia. A organização política dos fenícios, ela é, de forma geral, uma fragmentação, ou seja, ela é dividida, ou ela é fragmentada, ela é pulverizada em diversas cidades-estados. E a melhor explicação do porquê dessa organização política em cidades-estados, de forma fragmentada, seria então o formato do território montanhoso. Eu só consigo constituir civilização, centros urbanos, nestes vales entre as montanhas. Então vamos fazer outro desenho aqui. Então, Rafa, eu estou entendendo. Esse redondo que eu estou desenhando aqui para você seria a Fenícia, seria o tal Líbano. Cada cidade-estado, que se desenvolve tem o seu próprio poder político, tem o seu próprio organização econômica, a sua própria organização social. E cada cidade-estado é autônoma em relação às outras. Isso quer dizer que uma cidade-estado não se intromete nas leis, nas regras da outra cidade-estado. Isso nos demonstra uma política fragmentada. Aí o cara olha para o Rafa e diz, mas Rafa, se é uma política fragmentada, se cada cidade-estado tem a sua própria organização, é independente das demais, por que eu chamo o conjunto dessas cidades-estados de sociedade fenícia? Eles têm que ter algo em comum? Sim, eles têm algo em comum. E aqui o que perdura ou o que predomina seriam então os aspectos culturais. O que eles dividem em comum? Eles dividem então pensamento, eles dividem religião, língua, costumes. Então são esses aspectos nacionais, culturais, que vão trazer o nome de cultura fenícia. Perfeito? É importante sempre ressaltar qual que é o nome do estado atual, do país atual, onde se desenvolveram os antigos fenícios, porque essas questões de vestibular, na atualidade, do Enem, elas sempre traziam uma prerrogativa da relação entre presente e passado. Então, é o atual Líbano, Se vocês verem a bandeira, do país do Líbano hoje, vocês vão ver cedros verdes no centro da bandeira. Essa é uma região onde há grandes florestas de cedros. Esses cedros são fundamentais, se tornando o símbolo do Líbano atual. Fundamentais para quê? Para fazer embarcações. Porque aqui trata-se de uma sociedade marítima, essencialmente marítima. E esses cedros muito grandes aí da natureza do Líbano, da natureza dessa região, não só servem como símbolo do Líbano atual, mas como serviram para as populações da antiguidade, para as construções dos seus tirremes, das suas embarcações, tá? Aí o que eu disse para vocês, então no norte nós temos o Golfo de Issos, no sul o Monte Carmelo, que é aquele monte gigante que tem no sul do Líbano, no leste uma cadeia montanhosa do Líbano, o que torna as terras férteis limitadas, tá? Mas a oeste nós temos o Mar Mediterrâneo. E é esse Mar Mediterrâneo que vai dar a sustentação econômica para os fenícios. Sem um grande rio, não é sociedade hidráulica, poucas terras férteis, elas são limitadas, e o contato interno ele se dá de forma muito mais fácil por mar do que por terra. Porque tu imagina que para mim levar informação de uma cidade-estado para outra, se eu for internamente no território, eu vou ter que passar por aquelas montanhas que eu expliquei para vocês anteriormente. Já essa conexão ela é muito mais fácil se ela for por mar. Mais fácil e mais barata. Perfeito? Vamos lá, então na economia, nós temos como carro-chefe da economia fenícia o comércio marítimo. Isso não quer dizer que eles não tenham agricultura, eles têm agricultura, só que a agricultura não vai compor a essência da economia. Tá? Na política, nós temos uma talassocracia, ou seja, o poder sob comando, o poder político, o poder de controle social
no comando dos grandes comerciantes, né, da elite. Nesta política nós ainda temos um processo de descentralização, de fragmentação, subdivididos em cidades-estados independentes. Né? Muito da explicação do porquê dessa fragmentação é o território. A gente vai ver que isso se repete no território grego. Sempre estão tutelados e protegidos por grandes impérios. Como, por exemplo, durante muitos e muitos anos, o Império Egípcio era uma espécie de protetor do Império Fenício, das sociedades fenícias, certo? E para os grandes impérios que tutelavam, que protegiam os fenícios, isso era benéfico. Por quê? Era praticamente uma troca que existia. Esses grandes impérios protegiam em terra ou via terra a sociedade fenícia. A sociedade fenícia oferecia esquadra marítima de guerra para esses impérios que os protegiam. Tá? Então, há uma troca. Tá? Mantém a independência cultural, ou seja, mesmo sendo tutelados, mesmo sendo absorvidos por grandes impérios, eles vão manter uma unidade e uma independência linguística, escrita, cultural no geral. Tá? Uma das coisas mais interessantes é que como eles dominam os mares, como eles dominam o comércio marítimo, né? E como eles têm uma habilidade que é o marear, né? A tecnologia de marear, o ato de marear, logo eles vão estabelecer contatos com todas as civilizações do Mediterrâneo. Eles vão estabelecer trocas comerciais com os gregos, com os romanos, e vão, ao longo do mar Mediterrâneo, né? Ao longo do mar Mediterrâneo, eles vão também fundar colônias fenícias. Uma das colônias fenícias mais importantes é uma colônia fenícia que foi desenvolvida lá no norte da África e que vai se desenvolver e vai passar a ser chamado de Império Cartaginês. Então, os cartagineses do norte da África, eles são uma colônia, eles compõem uma colônia fenícia, que ao se desenvolver, né, de tal modo, transformaram-se no norte da África em império. Só que esse império nós vamos chamar de Império Cartaginês. Por que ele é importante? Porque quando nós estudarmos a história romana, nós vamos ver que romanos e cartagineses se degladiaram numa grande guerra, ou em 3 grandes guerras, chamadas de guerras púnicas. E o que seriam as guerras púnicas? Guerras de romanos contra cartagineses. Então, o que seriam as guerras púnicas? Guerras de romanos contra cartagineses. Esses cartagineses que eram, então, né, fenícios, que se instalaram no norte da África. Mas a grande invenção tecnológica, né, não só marítima, mas uma outra invenção tecnológica de grande primor, de grande valia dos fenícios, foi um alfabeto com conexão nas palavras, na fala. Ou seja, o primeiro alfabeto fonético da história. Lembra do alfabeto do Egito? 600 caracteres. 600 caracteres sem relação com a fala. Os fenícios vão desenvolver uma escrita que, além de ter uma conexão com a fala, vai ter apenas 22 caracteres. Os gregos, quando viram esta tecnologia da escrita dos fenícios, eles ficaram tão impressionados, os gregos, tão animados, que vão desenvolver uma escrita grega, tendo como base, né, tendo como referência a escrita dos fenícios. Beleza? Tem uma questão rolando aí do pessoal dos anuais, do nosso cursinho, que diz justamente isso, né? Que os fenícios fizeram sua escrita baseados na escrita dos gregos. E essa alternativa está errada. E eu vi muito aluno marcando correta essa alternativa. Porque o processo é o contrário. A escrita dos gregos é que foi desenvolvida tendo como base a escrita dos fenícios. Perfeito? Continuando então, como eu disse para vocês, a indústria fenícia era muito famosa. Nós temos que ter cuidado ao usar essa palavra indústria, porque a indústria moderna ela surge só com a Revolução Industrial na Inglaterra, lá do século XVIII, lá de 1760. Então, esta é uma indústria, né, da antiguidade, não uma indústria com aquela perspectiva de capitalismo industrial, né, desenvolvimento do capitalismo. Então eu gosto de chamar mais de manufatura fenícia. Como eu disse para vocês, eles compravam matéria-prima em todas as regiões
do mar Mediterrâneo, levavam essa matéria para a Fenícia e transformavam em manufatura, em produto final. Né? Esse produto era revendido com um valor agregado. Metais, joias, tecidos, né? Vidro, peças de vidro, cerâmica. O mais famoso, ou um dos itens mais famosos dos fenícios, produzidos pelos fenícios, eram os tecidos de cor púrpura. Rafa, qual que é a cor púrpura? É essa cor que eu estou usando aqui para escrever no material, gente. É um roxo, tá? O que os fenícios faziam? Eles pegavam um animal marítimo, tipo um... Agora o Batata vai me matar, agora que eu esqueci o nome do bicho, né? É um caracol do mar chamado múrice. E eles esmagavam esse caracol, pegavam o sangue do múrice e botavam no tecido. E botavam aquilo exposto ao sol. Quanto mais tempo exposto ao sol, eles tinham tonalidades mais escuras. Quanto menor exposto ao sol, ou menor a exposição ao sol, né, tonalidades mais claras. E eles conseguiam inclusive, fazer tons de degradê em púrpura. E esses tecidos eram muito apreciados pelas elites do mar Mediterrâneo, principalmente a elite egípcia, né, que comprava esses tecidos em grande quantidade. Tá? Outros artigos de luxo, né, com valor agregado, também eram produzidos na Fenícia e revendidos por todo o mar Mediterrâneo. Nas navegações, né, eles normalmente navegavam por cabotagem. Então, o navegador nunca perde ou evita perder o território. Eu pego a embarcação e eu vou para o mar adentro. Mas eu sempre mantenho os olhos no litoral. Eu posso ir mais a norte, mais a sul, mas sempre tendo como referência, né, a terra. A maioria das navegações era por cabotagem. Mas eles também sabiam navegar sem ter como referência os litorais. E aí eles vão ter que usar, obviamente, o Sol, a Lua, mas uma estrela, né? Uma estrela que ela é conhecida por nós hoje como Ursa Menor. Então a Ursa Menor ela era utilizada para a localização dos fenícios no mar Mediterrâneo durante as suas navegações, durante as suas, né, empreitadas comerciais no mar. Perfeito? Principalmente nas navegações noturnas, eles usavam essa estrela. Tá? Praticaram um périplo africano, eu vou mostrar isso no mapa para vocês, o que demonstra que eles tinham uma habilidade marítima fantástica, né? Uma habilidade de marear muito, muito fantástica. Aqui nós temos uma imagem do múrice, né? Esse caracol, e a cor e as tonalidades de cor que eles conseguiam, então, de tingir os tecidos. Tá? Olhem só, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que está a sociedade fenícia. Aqui está a sociedade fenícia. As embarcações fenícias, quando elas iam para o mar Mediterrâneo para fazer comércio, os fenícios iam fazer comércio com os gregos, com os italianos, com o norte da África, chegaram inclusive no Oceano Atlântico. Do Oceano Atlântico, algumas embarcações iam para o Mar do Norte, os mares gélidos do norte, outros iam para mares do sul da África, chegando a fazer o contorno no continente africano. Tá? Esses pontinhos aqui, ó, nós podemos ver que são colônias fenícias. Então os fenícios não só viajavam pelo mar Mediterrâneo para poder fazer o seu comércio, como também fundavam colônias fenícias. A mais importante colônia fenícia a se desenvolver, como eu já disse para vocês, aqui no norte da África, né, essa colônia fenícia vai se tornar o Império Cartaginês. Tranquilo? E aqui nós temos a embarcação desenvolvida pelos fenícios, o tirreme, que era uma embarcação muito temida nas guerras marítimas do período, né? Esse tirreme, ele é bem estreitinho, tá? Ou seja, ele não é muito largo, ele é bem estreitinho e ele é comprido. Perfeito? Como tinham remadores, até três elevadores, né? Três andares de três andares de remadores, o fato dela ser estreita e comprida, esses três andares de remadores fazem com que essa embarcação pegue muita velocidade. E aí o que eles constroem? Eles fixam na ponta do casco da embarcação uma estrutura metálica, normalmente de bronze. Que o bronze basicamente é uma liga de cobre com estanho, né? Então eles botavam aquela liga metálica de bronze,
Quando eles pegam muita velocidade, eles jogam esta ponta contra as laterais das embarcações inimigas, fazendo com que elas rachem no meio e venham então a naufragar. Tá? Então essas embarcações, os TRMs, eram muito utilizados e foram copiados por outras civilizações que vieram posteriormente aos fenícios. Tá? Isso demonstra a habilidade marítima deles, não só no campo comercial, mas também no campo bélico. Na religião, nós temos também a crença na vida após a morte, assim como os egípcios, tá? Praticavam sacrifícios de animais e humanos. Em épocas de maior escassez, eles chegavam inclusive a sacrificar crianças para os deuses, tá? E uma religião essencialmente politeísta,